Fala aí, aqui é o Matheus do canal Paixão Vascaína. Hoje a gente vai estar assistindo aí mais um programa do SBT Esporte Rio, onde tem algumas informações bem interessantes aí e quem sabe uma possível nova contratação do Vasco aí. Bora assistir. Ó, o Vascão volta a campo amanhã contra o Água Santa pela Copa do Brasil, jogo em São Januário. Sim. O Caldeirão promete estar lotado mais uma vez para empurrar o time. A torcida do Cruz Maltino tem feito bonito nesse anúncio de temporada em busca de grandes resultados. A reportagem é da Natália Pereira. Norte a sul deste Brasil. Esse trecho do hino nunca fez tanto sentido. Quando o Vasco visita outro estado pelo Brasil, a recepção é sempre calorosa. Pelo Campeonato Carioca, o Cruz Maltino viajou o Brasil. Brasília, Espírito Santo, Manaus. E na Copa do Brasil, foi a vez de Santa Catarina abraçar o gigante da colina. Segundo o levantamento do Instituto Atlas Intel, o Vasco tem a 5ª maior torcida do Brasil. Na região norte, por exemplo, o Cruz Maltino aparece com a 3ª maior torcida. E a recepção em Manaus foi tão calorosa que chamou a atenção e emocionou o auxiliar Emiliano Dias. La verdad que desde que llegamos aquí a Manaus fue una recepción increíble. Hacía mucho tiempo que no vivía una cosa así. La verdad fue emocionante. A torcida do Vasco atua como o 12º jogador. O grito vindo da arquibancada foi essencial no ano passado, empurrando o time na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora, com uma temporada apenas no início, o que se vê é um apoio que ultrapassa distância e fronteiras. A torcida do Vasco é foda, né? Isso é uma coisa, assim, até impressionante e vale ressaltar, porque não só no Espírito Santo, mas nós fomos agora, jogamos em vários lugares diferentes no Brasil e todo lugar que a gente vai é uma recepção absurda, sempre muita gente esperando a gente, sabe? A torcida do Vasco realmente é uma coisa que não tem muito como se explicar. Só realmente agradecer por todo o apoio que eles nos dão, independente do momento em que a gente se encontra. Realmente eles são muito apaixonados e a gente só tem que agradecer a eles. Vendo tanto amor e paixão Brasil afora, podemos dizer com tranquilidade que não é só São Januário que é o caldeirão do Vasco. Isso aqui é nossa casa, Espírito Santo é Vasco! E eu acho uma bobagem quem tá comparando o Vasco com o ABC. Cuidado, foi igual o ABC. Era outro momento que o Vasco vivia. Porra, completamente. Na questão do poder técnico Barbieri, dos Pedro treinadores. Era o extremo oposto, Pedrosa. Era o Maurício Barbieri, tá um pouco perdido, com falas fortes em relação à torcida do Vasco dentro de São Januário. E acabava que o Caldeirão, que sempre foi o Caldeirão, começou os jogadores a entenderem mal aquela pressão que faz a torcida do Vasco desde sua história. Não tem nem comparação, Fernanda. O mental do Vasco hoje é muito mais forte do que na temporada passada. Ah, Pedrosa, então você está falando que vai passar? Não, pode acontecer. É futebol, verdade. Gente. Isso pode acontecer. Se for empate, for para os pênaltis, pode acontecer. Mas não vai ser por falta de mentalidade. O pior vence, o melhor perde, isso acontece. Agora, a mentalidade do Vasco e do vascaíno deve ser de vitória. Deve ser acreditando nesse time que tem, nas últimas 22 partidas, perdeu apenas 3 vezes. Isso é um número extremamente relevante. Nessa temporada, o Vasco tem 12 jogos e perdeu apenas 1. E naquele jogo que a gente sempre cita aqui, contra o Nova Iguaçu, quando o Vasco acabou prejudicado pela arbitragem. Apanhou, então o torcedor ainda que já lutou, já vai com ingressos esgotados para essa partida contra o Água Santa, eu vou estar lá também, tem que ir com a cabeça de vitória, porque é assim que pensa a comissão técnica e é assim que pensam os jogadores também. A obrigação do Vasco é continuar passando na Copa do Brasil. Olha aqui, cadê a festa lá em São Januário? Ô Verê, a gente comentou muito isso nesse programa em relação ao ano passado, aquela fala forte do Maurício Barbieri e que São Januário era um ambiente hostil. Foi o que ele falou? Foi. Pergunta para qualquer jogador que joga contra o Vasco aqui, o que eles sentem quando joga com o Vasco dentro de São Januário. E que, claro, o jogador do Vasco, para isso aqui, tudo se torna carinho.
mas depende como você olha aquilo. Então foram falas que deixaram os jogadores até também de uma forma como se fosse contra, porque se a gente parar para pensar, o desempenho do Vasco não estava bacana em São Januário. Nada e como? bacana. Isso é histórico. Todo mundo que joga no Vasco da Gama sabe que é assim que isso funciona, essa festa linda, um caldeirão de verdade. Para mim, uma das melhores acústicas de estádio do Brasil é a de São Januário. O Flamengo nunca teve a chance de jogar lá como mandante, né? Mas o Botafogo no ano passado jogou. A torcida do Botafogo se apaixonou porque a acústica é muito boa mesmo. E fora o show que a própria torcida do Vasco dá. Então, assim, hoje é outra realidade, Vini Casagrande. Antes de falar, deixa eu beber uma água santa aqui. Ih, começou. Ele não vai... Aqui, dá papo pra Já ele. pode cortar. Dá Já papinho pode pra ele. cortar. Eu adoro quando Já eles pode brigam. É água santa mesmo, minha mãe me dá água benta, cara. Cadê? Sexta-feira. Tá Sexta-feira o corte tá feito. Eu vou sentar pra ver vocês brigando. Não, mas é sério. Falando sério Não, agora. quero... Ah, acabou a briga? Eu... Acabou a briga? Sexta-feira o corte Zero tá briga, feito. eu só bebi uma água, Eu gente. quero, ó, olha só, eu quero abrir o programa com o Venê bebendo água santa. Que isso, cara? Calma, calma. Olha só, no stress, no stress. Hein, sobre o São Januário, Ai, concordo que com tudo pena. que você Queria disse. que tivesse mais. Porque só sobra pra mim. Sexta tem mais, cara. Só sobra pra mim. Sexta tem mais. Calma, vamos aguardar. De repente a gente pode ter mais na sexta. Ou Tá. não também. Beleza. Mas sobre o São Januário, concordo com tudo que você disse. Na ocasião, eu critiquei muito o Barbieri pela fala dele. gente aqui, né? Não fazia o menor sentido o que ele estava falando. De fato, São Januário é um ambiente extremamente hostil pro adversário. Pro adversário. E eu já tive a oportunidade de ir ver o jogo Flamengo e Vasco lá em São Januário. De fato, assim, não tem jeito. A torcida do Vasco é uma torcida de respeito, carrega o time e dentro de São Januário se torna uma espécie de 12º jogador, sem sombra de dúvida. Então, nesse Carrega caso mesmo. aí, o cenário é totalmente diferente. Inclusive, a postura do treinador, do Ramon Dias, é algo que tem que se elogiar. Sempre em entrevista coletiva, ele, enfim, bota o Vasco lá em cima, sempre elogia bastante a torcida vascaína e também São Januário. Não faz o menor sentido fazer essa comparação com o ano passado. Em relação ao último jogo do Carioca, Zé Gabriel de É um volta, treinador né, Pedrosa? infinitamente Talvez melhor, né? não. Por quê? Porque a formação que o Vasco entrou em campo diante da Portuguesa do primeiro tempo, ela encaixou muito bem. Com o Sforza. O Sforza ao lado do Galdames jogando como volante. Agora, é uma coisa que o Ramon Dias vai ter que ver se o Zé Gabriel realmente pode encaixar naquela função ali, porque o Zé Gabriel geralmente joga como um primeiro volante, praticamente sozinho ali naquela função. Quando o Sforza entrou ao lado do Galdames, eles ficaram realmente lado a lado, que é uma função, volante pela direita, volante pela esquerda. Dá para colocar o Zé Gabriel junto com o Galdames, como fez, por exemplo, o Ramon Dias na última partida. E talvez, por uma partida desse tamanho, ele confia ainda mais no Zé Gabriel, que já está adaptado à equipe, do que o Sforza, que é um garoto que está se adaptando, tem muito potencial, mas para essa partida é um problema do Vascaíno ali, aquele meio-campo, aquela entrada da área que precisa ser melhorada. Então eu acho que se você colocar o Zé Gabriel, talvez por adaptação, pelo tamanho do jogo, seja uma escolha melhor. Nada contra o Sforza, eu gosto muito do Sforza, acho que tecnicamente é o melhor Vasco que tem. Mas o Zé Gabriel pode fazer aquela função ali defensiva melhor do que o Sforza, na minha visão até aqui. E você tem informações sobre a Será? chegada do Cleiton Silva, Sim. ou Pedrosa? Atacante que já Cleitinho assinou o aí. pré-contrato com o Vasco da Gama, vai assinar por 5 temporadas passando nos exames médicos. Ele chega hoje às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite no aeroporto do Galeão. Está muito feliz aí com essa chegada ao Vasco da Gama, é uma oportunidade única na carreira. Ele que também vive o seu melhor momento da carreira, 12 gols em 30 jogos lá em Portugal, e vai chegar ao Vasco da Gama aí para ajudar os gigantes da colina. Agora sobe o barulho de drone mesmo. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, cadê, Cris? Drone importante, Venedrosa. Vai, Venê! O drone Venedrosa, o Pedrosa me chamou ontem perguntando sobre a possibilidade do Vasco tirar um jogador do Botafogo. E de fato existe essa possibilidade. Do Envolvendo Botafogo? o Marlon Freitas. Inclusive o jogador deve ficar fora do jogo de hoje, porque tem uma proposta do Vasco para tirar o jogador com empréstimo até o fim da temporada. Cara, Eu ia te falar ontem. Por que vocês não me contaram esse segredo? Eu ia te avisar Vocês ontem. sabem que eu guardo segredo pra Aí, ó, caramba. acabei de receber. Eu ia te avisar ontem. acabou de Calma aí. receber. Olha só, Vamos gente, lá, quando fala a gente... de novo. Olha só, eu Fala e de novo. Venê... É o quê? O Marlon já não joga hoje? Olha só. O Marlon fica fora do jogo de hoje por causa da O Marlon negociação. Freitas. Marlon Freitas. Por causa da negociação. Aí eu perguntei, que negociação? O cara falou, com o Vasco. Aí eu perguntei, qual é a proposta? O cara falou, empréstimo até o final do ano. É Ah, isso aí. empréstimo. Olha só, vamos lá.
Eu e Vene, a gente trabalha junto há muito tempo, né? Então, quando eu recebo algumas coisas, tem muitas vezes que eu falo, Vene, você tem intimidade com esse cara aqui? Vai lá nele, porque me passaram essa informação, e a gente vai buscar pra gente apurar. Então, eu já tinha recebido essa informação, só que eu não dou informação sem apurar nunca, isso tem que ser deixado claro. E eu falei, Vene, vai lá. Aí o Vene falou assim, Pedrosa, por enquanto, a minha fonte me disse o seguinte, não tem nada. Mas eu sabia que o Vasco ia atrás do Marlon Freitas. Porque a minha fonte lá do Vasco da Gama já tinha conversado comigo e falado, ó, eu quero esse jogador, é um jogador muito interessante pra gente, é um jogador que a gente não tem essa característica no elenco, porque realmente não tem. E o que eu falei aqui? O meio-campo do Vasco, ele passa uma vulnerabilidade que a comissão técnica já vem buscando o nome pra essa posição. O Cuejar foi um momento ele, Exatamente. Então eu falei com o Vene, fica de olho nisso aí. E tá aí. O Vasco Tira, não, sério, não. Tô falando sério agora, de coração. Tira essa foto. Vamos tirar essa foto. Vamos vamos botar outra foto do porque eu acho que pode queimar o jogador. Isso, vamos botar uma foto legal do Marlon. Sabe por quê? Esse foi um fato que aconteceu no jogo do Palmeiras. Sim. E assim, eu nunca falei sobre isso, porque, na verdade, o torcedor estava machucado. E é super natural um torcedor de futebol, quando acontece uma coisa que aconteceu com o Botafogo, ele buscar culpados. Isso é natural. Até porque, gente, para qualquer problema tem culpados. E aí a torcida do Botafogo acabou, Pedrosa, pegando no pé de mais alguns jogadores. E eu vou dizer aqui, como uma pessoa que conheço a torcida do Botafogo como a palma da minha mão. O número 1 era este cara aqui, Sim. o Marlon Freitas. Nos primeiros jogos dessa temporada, ele tocava na bola e ele era vaiado. Porque a torcida realmente criou, vamos dizer, uma antipatia por ele. Então tem que sair e mesmo. aquele fato da piscadinha contra o Palmeiras foi um grande potencializador dessa sensação. Tiveram coisas. Ele foi expulso num jogo sul-americano, a torcida gostava muito dele, aplaudiu, tá tudo certo. Depois ele faz um gol contra o Flamengo, a galera ficou calada, mas entendeu porque ele é um cara com muito potencial técnico. E aí depois aconteceu, aqui viralizou aquela piscadinha no jogo contra o Palmeiras, no momento que o Botafogo estava ali empatando, ele piscou e parecia que ele estava tipo, olha, eu sou malandrão. E assim, papo para outro dia eu digo porque eu acho que aconteceu aquilo ali, que talvez nem ele, porque foi um dia tão traumático para todo mundo, nem ele lembre, porque ele fez aquilo. Sim. Mas eu acho que eu tenho, e para grandes amigos eu conto. Mas o Marlon, ele é um cara muito dedicado, muito profissional, com muito potencial técnico, com muita entrega. Né? E aí, eu até comentei no meu Instagram, no último jogo, Pedrosa contra o Fluminense, que se o Botafogo virou a página contra o Aurora, o Marlon Freitas e o Marçal viraram a página contra o Fluminense. Ele foi o nome do jogo, na minha opinião, fez 2 gols, né? Um inclusive de pênalti. No momento que o jogo estava quente, ele pega a bola para bater o pênalti com muita personalidade e converte. Então, assim, foi um jogador que a torcida naquele jogo meio olhou e falou assim... Beleza, okay. Marlon, a gente tá voltando a se falar, né? Mas, assim, eu acho que é uma perda técnica muito grande, mas a gente tem um potencial de chegar um Alan, tem o Gregory ali, tem o Danilo, o próprio Tchê, que não é a mesma função, na minha opinião, mas tem, e tal. Tem o Newton, tem outros meninos, tem o Cauê, tem os meninos que estão também da base e que tem muito potencial. Então, eu acho, posso dizer, eu fico muito triste com a saída do Marlon, porque, como eu falei, é uma perda técnica. Mas eu acho importante para ele viver um ar diferente agora. Eu acho importante para ele viver um outro clube, porque ele tem potencial, para ele respirar um pouco, sabe? E até pro próprio torcedor botafoguense, eu acho que vai ser o casamento perfeito, no momento perfeito, Pedrosa. Eu sempre defendi o Marlon Freitas aqui, mesmo antes de saber do Vasco da Gama, tá? Eu sempre falei o seguinte, entendo a torcida do Botafogo, porém não concordo. Por quê? Porque ele tem qualidade. Eu gosto do Marlon Freitas desde que ele é do Atlético Goianiense. E no ano passado ele fez um grande ano. Depois, obviamente, ele caiu de rendimento, mas assim como o time inteiro do Botafogo caiu de rendimento. Não foi só o Marlon Freitas. Então, pra mim, esse movimento do Vasco é perfeito. O Vasco vai muito bem tentando a contratação desse jogador. Ele vai ser um reforço que vai ajudar muito o Vasco ao longo da temporada. E no Botafogo ele vem perdendo espaço, porque tem o Danilo Barbosa, porque vai ter o Gregory, porque já assinou um pré-contrato com o Alan. O Marlon Freitas no Vasco da Gama, ele se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Ramon Dias. Agora, enquanto eu falo, tuita aí também, cara. Eu vou tuitar aqui. Isso é importante a gente perceber, porque olha só, olha como é que são as coisas. Hoje em dia na internet, Fernando, as pessoas muitas vezes sabem das coisas e saem jogando assim, sem saber. Eu ouvi disso aqui, a minha opinião é essa e não.
A gente aqui faz um trabalho muito sério, sabe? A gente faz um trabalho correto, de apuração, de informação, porque a nossa maior responsabilidade não é com a Fernanda, não é com o Vene, não é com o Pedrosa, é com o torcedor, é quem assiste a gente todo dia. Então, quando eu sei de uma coisa e eu posso dividir com o meu colega de trabalho aqui e a gente poder dar uma informação correta, a gente vai lá, apura e traz, porque opinião, ela não pode vir se você não tem informação. A informação, ela sempre tem que estar em primeiro lugar, depois a gente dá a nossa opinião. E quando a gente fala isso, é porque assim, eu costumo dizer que eu já fui um torcedor consumidor. E eu ficava revoltado quando eu lia uma fake news na ocasião, em jornal. Então, assim, eu jamais, o Pedrosa, eu tenho certeza que tem o mesmo pensamento, você, nós aqui do SBT, a gente jamais vai noticiar algo sem apurar de maneira correta, sabe? Sim. Óbvio, eventualmente você pode errar, ninguém é perfeito. Mas nesse caso, assim, a gente fez isso com muita paciência, porque o Pedrosa falou sobre isso comigo, deve ter uns 2, 3 dias. Tem 2 dias. E aí a resposta veio agora, porque de fato a proposta foi feita ainda há pouco. Então, por conta disso, nem sei se o Botafogo chegou a divulgar a lista de relacionados com o Marlon Freitas. Não vi. Depois, mas aí o jogador deve ficar ontem fora por conta dessa negociação. E a pessoa acabou de me dizer o seguinte, o Botafogo está dificultando, o Botafogo não quer liberar. E o Marlon quer jogar no Vasco, tá? Isso é informação. Mas tinha uma outra informação que a gente tinha, é que alguns jogadores receberam propostas. E o Marlon foi uma delas. E aí eu vou contar pro torcedor botafoguense. Ele disse, eu não quero sair. Sim. Eu quero ficar. Eu quero dar a volta por cima. E olha, tem que ter muita personalidade pra ficar no ambiente que ele Mas ficou eu acho que e tentar tudo que ele dar a passou volta por antes cima. pesa nessa Agora, decisão. Fernandinho, eu vou dar minha opinião assim. Caso a negociação dê certo pro Vasco, o jogador se transfere pro Vasco por empréstimo, é uma covardia torcedor não gostar do atleta por conta de uma piscadinha fora de contexto, gente. Totalmente fora de contexto. Então, mas assim, ele, aí ele é um bom torcedor, jogador. a gente não controla. Isso, eu não vou controlar a emoção. Eu não estou aqui, eu não sou torcedor, sommelier de torcedor, ensinar torcedor. Eu só não acho bacana crucificar o jogador por conta de um lance desse. E se caso ele se transfira pro Vasco, cara, não tem por que xingar o atleta, que ele seja feliz lá no Vasco, até porque ele atuando bem no Vasco, valoriza o ativo do Botafogo. Mas exato, porque assim, se é um empréstimo, e o Vasco acaba virando, entre aspas, uma vitrine momentânea. Ele tem muita tranquilidade para mostrar o seu futebol, que é bom, com muito potencial, e acaba que o Botafogo não desvaloriza aquela peça, que é um produto. O jogador de futebol é um produto. Não desvaloriza ela no mercado, ele acaba vivendo novos ares, desempenhando o seu belo futebol que tem o Marlon Freitas. Eu acho que é uma história... Ela já está concretizada, meninos? Vocês têm essa informação? Não, concretizada não. A proposta, que eu acabei de falar. A proposta foi feita, o Vasco já conversou com o staff do jogador, isso já aconteceu, e é por isso que ele vai ficar fora, porque Só um OBS, dentro da lista de relacionados ontem divulgada, ele ainda está lá. Então, né? Só que aí é o que eu tô falando. Só que a proposta foi feita agora. Aqui, ó. E não, eu só tô passando porque eu falei, vocês perguntaram, tava na lista de relacionados? E se ele sai, isso foi ontem. Olha só, se ele sai da lista de relacionados, é porque o negócio está acontecendo. O Botafogo pode não liberar, o Botafogo pode querer ficar com o Marlon Freitas. E o Botafogo não quer liberar. E tá tudo bem. É isso. Mas agora, a proposta tá feita. A proposta tá feita. Esse é o que a gente viu, que alguns personagens tiveram essa pressão no início de temporada, e o Botafogo tentou protegê-los, né? E normal, porque é um ativo do clube, e tentou não negociar esses jogadores. Esse que estava sendo o caminho até aqui. E vocês dois sabem muito bem da minha opinião, em off e on eu dou ela, que quando eu vejo que um jogador está sendo muito observado de forma negativa, eu acho que o mundo ideal é sempre poupar a imagem desse jogador. Vocês sabem disso, principalmente goleiro. Acontece isso muito com o goleiro. Tá todo mundo pegando no pé, o cara tá falhando. Pô, mas vai botar no banco, tira a moral. Não é tirar a moral, é proteger. Sabe por quê? Porque fica 1 mês, 2 fora, e aí aquele jogador fica ali, o torcedor já muda o assunto, aquilo muda, o vento passa, leva os assuntos, e depois ele volta com muita tranquilidade. Assim, eu sempre sou a favor de proteger a imagem do jogador. Pra todo mundo é bom, por se pro tratar torcedor rival, e pro jogador. Muitos torcedores podem não gostar, entendeu? Eu acho Mas que isso mesmo não vai assim, acontecer. eu acho uma boa. Eu posso dizer. Sabe por quê? Eu Se o também jogador acho. é um pedido do Ramon Dias, ele chega pra jogar. E ele jogando vai ser bom para o Botafogo, que vai valorizar o ativo dele. Não, eu também acho. E, assim, eu não vejo nenhum problema o Botafogo Eu posso liberar. dizer, é um caso que aconteceu com o Botafogo muito fora do tom. Nunca aconteceu com ninguém, né, Vene? E o Marlon foi um personagem muito observado pela torcida. Eu acho que a torcida não vai chiar nessa movimentação.
Como vocês viram aí, Pedrosa e o Venê trouxeram a informação aí de que talvez o Marlon venha por empréstimo pro Vasco, né, vindo do Botafogo. Ainda não tá nada 100% acertado, foi feita a proposta aí pro jogador e pro Botafogo, e o Botafogo parece estar fazendo um jogo duro aí. Vamos ver se o jogador consegue vir. Parece que ele quer vir, então que venha pra jogar aí e ajudar o Vasco. E falando em jogador que tá vindo pro Vasco, a gente fez um vídeo sobre o Cleiton Silva, né, como ele joga, e eu vou estar deixando aparecendo na sua tela agora. Se você quiser assistir, é só clicar, e até o próximo vídeo.